Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar da situação atual do município de Mussum, um dos municípios mais afetados pela grande enchente do ano passado. Um ano depois é hora de fazer o balanço, de olhar para frente, o que precisa ser feito ainda. E por isso nós conversamos com o prefeito Matheus Trojan. Ele nos deu entrevista, inclusive, para o Poder RS, programa também aqui do canal Multi-RS. E deu detalhes sobre o que foi feito, o que ainda está sendo feito e o que é projeto. E traz, inclusive, um relato pessoal da situação atual. Vamos conferir. Prefeito Matheus Trojan, um ano passado daquela grande tragédia, o que o senhor pode nos contar da atual situação do município de Mussum? Bom, antes de mais nada, agradecer ao canal Multi-RS por estar fazendo esse convite para participar aqui da programação. O município de Mussum, agora nesse primeiro ano completo após a inundação e a trágica situação de maio de 2024, está no processo de reconstrução. A gente relembra que lá, naquele momento, o município já foi reincidente de desastres, né? Porque era uma sequência de grandes eventos extremos que nós tínhamos vivenciado. Nós tivemos setembro de 2023, novembro de 2023 e então maio de 2024 com o agravante dos deslizamentos. Agora, a nossa situação é de um processo ainda em reconstrução e recuperação, já com as ações essenciais sendo realizadas. Nós não temos mais pessoas em abrigos há muito tempo, desde lá o mês de julho de 2024, nós adotamos a política do aluguel social para imediatamente colocar as pessoas em situação de dignidade, numa casa estruturada, com a devida privacidade, segurança para as famílias, para as crianças, idosos, enfim, e fomos atendendo através dessa política até o momento. É importante a gente salientar também que nós já temos os projetos habitacionais em andamento, muito avançados, nós temos já entregues 13 unidades habitacionais definitivas, né, casas permanentes para essas pessoas. Estamos com outras 42 em fase de finalização, que deverão ser entregues entre o fim do mês de maio e o início do mês de junho, e teremos ainda os outros projetos habitacionais que também estão em andamento, embora um pouco mais atrasados nas suas entregas. Importante também a gente salientar, são entregas completas. Nós entregamos essas casas, mas não somente a residência, não somente a moradia. Nós temos uma preocupação muito grande de, além de devolver a dignidade às famílias em relação à sua moradia, também ofertar um ambiente de qualidade de vida, de satisfação na sua estrutura nova. Então, esse processo de imigração é para áreas que têm toda uma infraestrutura adequada, com redes de água, luz, esgoto, estação de tratamento de esgoto, pavimentação, calçadas, também o paisagismo, enfim, um ambiente completo para que possa realmente ser uma devolução total da dignidade dessas famílias. E, paralelo a isso, outras ações também estão sendo tomadas. Nós já tivemos a conclusão de muitas obras de restabelecimento de vias públicas, de estradas do interior, de tubulações, de pequenas pontes, a grande ponte Brochado da Rocha também, que teve toda a sua reconstrução de mais de 10 milhões de reais, concluída agora no mês de março, está devolvida e é um elo importantíssimo que faz a ligação entre as regiões do Vale do Taquari e a Serra Gaúcha. Enfim, é uma série de ações que, como eu disse anteriormente, a gente gostaria até que a velocidade da entrega fosse maior, mas dentro das circunstâncias e dentro do tamanho do desastre em Mussum, que atingiu mais de 80% da nossa área urbana, nós já temos muitas evoluções que são, sim, motivo a comemorar. Bom, as informações que nós temos, prefeito, é de que 80% da cidade foi atingida. Não é pouco. Mas, num contraponto, cerca de 60 milhões de reais teriam sido destinados para consertar aquilo que a grande enchente estragou. Isso eu estou falando de recursos próprios, recurso do Estado e recurso da União. Esse dinheiro realmente já chegou e já foi utilizado? Precisa muito mais que isso?
E qual os papéis que o Estado e a União fizeram ou ainda precisam fazer? Então, de uma maneira geral, assim, esse assunto é muito complexo e nós teríamos muitos setores para tratar separadamente, mas falando de uma maneira geral, funcionou muito bem por parte do governo federal o sistema da Defesa Civil Nacional, que é um cadastramento rápido de projetos, um repasse rápido de recursos para as ações de resposta, que são aquelas ações humanitárias, ações emergenciais imediatas, constituição de abrigos, atendimento com cestas básicas, com água, com a limpeza urbana básica imediata. Essa parte funcionou bem, bem como ações de restabelecimento da Defesa Civil. Então, também ali, os restabelecimentos básicos em alguns espaços públicos, algumas vias de estradas do interior, também foi algo que funcionou relativamente bem. Quando a gente vai para todo o processo de fato de reconstrução atrelado ao governo federal, nós já temos algumas dificuldades, algumas complexidades maiores. E uma leitura que, na minha opinião, é muito importante de se ter, de que a gente não pode achar que porque alguns itens foram atendidos, ou muitos itens foram atendidos, aqueles que não foram são menos importantes, porque a reconstrução de uma cidade, principalmente quando a gente fala de uma cidade que entrou em colapso total, como foi o caso de Mussum, mais de 80% da sua área urbana atingida, nós temos uma dificuldade maior de gerenciamento. É todo um processo de expansão urbanística, de realocação de muitos espaços. Então, nisso a gente tem algumas lacunas. Eu também destaco aqui uma questão empresarial, que algumas empresas elas não chegaram a ter o acesso devido a recursos, mesmo essas linhas de crédito, que muitas vezes elas são incapazes de acessar, as empresas já estavam muito comprometidas financeiramente pelos eventos anteriores, então são situações ainda que a gente entende que estão pendentes de algumas soluções. Em relação ao governo do Estado, o governo do Estado, em linhas gerais, teve alguns entraves também, muito por conta da burocracia, e essa complexidade dos entraves burocráticos que existem no Brasil, ela dificulta muito algumas execuções, mas em linhas gerais, dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, o Estado tem nos atendido com eficiência. A gente tem ainda muitos projetos em elaboração, projetos em andamento, que vão, a curto e médio prazo, atender as demandas também relacionadas a essa questão que eu comentei da expansão urbanística, que acontece, obviamente, toda ela em áreas novas, áreas que exigem desde a desapropriação até todo estudo de ocupação do solo, toda a questão de licenciamentos ambientais, enfim, a infraestrutura completa, desde o acesso até esses espaços, até supressão de vegetação, terraplanagem, infraestrutura de pavimentação, enfim. Por isso que são processos, muitas vezes, também mais longos, mais demorados. Mas, gradativamente, o governo do Estado, nesse sentido, tem nos atendido e também o município fez vários movimentos de captação de recursos com a iniciativa privada, que também tem nos ajudado com a composição de muitas dessas estruturas, com a entrega de casas definitivas, inclusive boa parte delas é oriunda da iniciativa privada, e tudo isso vai também agregando a todo o processo de reconstrução do município de Mussum. Prefeito, falando do impacto econômico, mas também do impacto social nas famílias. Do ponto de vista econômico, muitas empresas saíram da cidade, qual é este cenário? E muitas pessoas, moradores, deixaram a cidade? Então, nessa questão, principalmente de estabelecimentos comerciais, nós tivemos sim uma migração inicial ou de empresas de estabelecimentos que saíram do município ou que acabaram, de certa forma, encerrando suas atividades, mesmo que temporariamente, mas que gradativamente houve esse retorno, esse recomeço e até mesmo a volta de alguns estabelecimentos que tinham deixado o município. É algo que ainda é gradativo, a gente já nota o aumento da movimentação da cidade, da vinda de pessoas de fora, a própria questão da ponte também restabeleceu alguns famílias e pessoas de outras cidades que acabam acessando o município para a questão comercial, mas é um processo gradativo que ainda está distante da sua conclusão e da superação de tudo que aconteceu. Em relação a indústrias e pequenas empresas, nós tivemos também a política de aquisição de lotes de terrenos fora da área de inundação, em um loteamento já com a infraestrutura mínima preparada, e já temos o contrato assinado com 9 empresas, que estarão migrando para essas novas áreas, evitando assim que a gente perca essas empresas
para outros municípios, porque naturalmente elas precisam continuar as suas atividades e precisam se estruturar fora de área de inundação. Então é uma política que o município teve que adotar, usou de suas próprias forças para poder executar com rapidez, evitando essa perda das empresas. Ainda teremos outras empresas que serão contempladas pelo mesmo formato de lei de incentivo. E temos o nosso cenário da maior empresa do município, pelo menos até então era a maior empresa, que é a Couros Bom Retiro, um curtume que chegou a ter mais de 500 funcionários ali pelo ano de 2022, e hoje, embora tenha retomado suas atividades, retomou com um quantitativo de produção e de funcionários menor. Hoje está com cerca de 100 funcionários. A notícia boa é que cada vez mais eles têm se reestruturado, eles têm começado agora a ampliar a sua capacidade de produção local, mas sempre com essa angústia de possíveis novas inundações. E muito importante também a gente destacar, é um tipo de setor, de segmento que a gente não pode pensar em migrar a empresa para outro lugar. É uma complexidade muito grande de compor uma empresa desse porte, com estação de tratamento, com sistemas de caldeiras, de redes de estrutura ali, de tratamento do couro, que acabam tornando inviável essa migração para outro lugar. Então, são processos, né, que acabam se impactando no município. Essa perda de empregos acabou acontecendo mais com pessoas de fora que vinham trabalhar na empresa do que propriamente daqui, mas, obviamente, isso, direto ou indiretamente, acaba tendo impactos sociais. E esse trabalho também a gente faz para que a gente tenha sempre essa capacidade de atendimento às famílias e que a gente evite perda de população. Embora houve uma migração inicial, uma perda inicial de população, que certamente chegou aos 20% da nossa população total, gradativamente também essas famílias retornam, conforme vão restabelecendo as suas residências ou vão tendo as construções das novas casas entregues através dos programas habitacionais. Prefeito, quando o senhor pensa no que aconteceu um ano atrás, o que lhe vem à cabeça? E mais do que isso, que o senhor pensa para o futuro, há uma sensação, uma certa sensação de impotência pelo tanto que tem que fazer. O que o senhor imagina que vai acontecer neste ano que o senhor tem que atacar como prioridade? Essa é a pergunta. Então, é bem complexa essa leitura, né, esse cenário. O que nos angustia, isso é algo que acaba sendo uma aflição, de certa forma, e se gera esse sentimento de impotência, é a sensação de que pode acontecer de novo em um curto prazo. Nós precisamos, né, talvez da graça divina, universal, de que nós tenhamos um tempo para poder concluir esses projetos que estão em andamento, principalmente esses projetos de realocação das áreas destruídas, condenadas ou de risco extremo, que são as prioridades, para que pelo menos a gente tenha condições melhores de agir em circunstâncias similares no futuro. E agora nós estamos com alguns trabalhos que são também fundamentais, pensando até nesse processo de expansão urbanística, de reorganização urbana, como, por exemplo, o novo plano de contingência, uma atualização, na verdade, de um plano de contingência, já foi atualizado recentemente, mas agora novamente está sendo aprimorado, e também do novo plano diretor, que vai dar as diretrizes de crescimento, de realocação de muitas áreas para o nosso futuro. Então, a gente está nesse processo. E, claro, né, obviamente, a conclusão desses novos loteamentos habitacionais, esses novos espaços que também estão em construção. Tudo isso acaba conciliando com essas políticas do município e essa maior segurança da população no seu próprio ambiente. A gente destaca também que é importante a gente sempre salientar, e é uma convicção minha, que a gente ainda está no processo. Então, a gente ainda está no momento de um certo sofrimento, de uma certa angústia, de uma dor por estar passando pela reconstrução. Mas eu tenho uma convicção muito grande de que quando todo esse processo estiver, de fato, concluído, nós teremos uma cidade ainda melhor do que era antes. Melhor, mais segura, com maior potencial de crescimento e maior potencial de oferta de qualidade de vida à nossa população. Uma pergunta de cunho pessoal, mas também para o gestor. Quando o tempo se prepara para a chuva, o senhor consegue dormir tranquilo? É uma pergunta bem complexa. Até as previsões, às vezes, elas nos trazem angústia. E, naturalmente, a resposta acaba sendo não consigo dormir com tranquilidade.
mesmo porque a minha própria residência, a nossa residência da família, ela é atingida também, e também porque a gente sabe de todas as angústias, de certa forma, traumas que a cidade possui por tudo que vivenciou recentemente. E óbvio que o peso nas costas do gestor, do líder, de todo esse processo, acaba sendo muito maior, porque é uma responsabilidade de condução, de gerenciamento de crises, que nesses últimos casos foram totalmente sem precedentes. E a lição, o que deixou de lição para a gente finalizar tudo isso que aconteceu, prefeito? Eu acredito que a maior lição que todos nós temos que levar, primeiro como aspecto geral, é justamente a questão da capacidade de planejamento e prevenção, no geral. Seja na questão de monitoramento, preparação de abrigos, resposta aos desastres, socorro às vítimas, enfim, toda essa complexidade de plano mesmo, de preparação, de prevenção, de organização, para que a gente possa atuar e, principalmente, possa minimizar ao máximo que pudermos a exposição ao risco das pessoas. Em eventos extremos, sempre vai haver algum grau de risco, mas a gente tendo essa organização, esse planejamento, isso se minimiza em uma quantidade bastante significativa. E a nível de ponto positivo, o aprendizado e a lição que fica sobre a capacidade solidária das pessoas, das milhares de mãos que vieram nos ajudar de diferentes formas, que destinaram doações, que nos ajudaram com orações, com energia positiva destinada ao município. E certamente isso fez diferença para que a gente tivesse energia, tivesse capacidade, serenidade para lidar com tudo o que aconteceu. Prefeito de Mussum, Matheus Trojan, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho para o senhor e isso certamente não está faltando. Trabalho. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço. Que seja uma recuperação ainda mais acelerada daqui para frente. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Até mais.